Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de português de hoje, tá certo? Hoje nós vamos começar um assunto que ele é bastante interessante, que é o sujeito, tá bom? Vamos aqui para o próximo. O sujeito, pessoal, ele é um termo essencial da oração, ou seja, é ideal que toda frase bem construída apresente o seu sujeito. Então, nós temos sujeito determinado, indeterminado, nós temos oração sem sujeito, nós temos o predicado, que vamos ver depois. Na aula de hoje, nós vamos ver somente o sujeito determinado, tá certo? Só para ficar claro. Como eu estava falando para vocês, termos essenciais. Os termos da oração, eles são divididos em grupos, que é os termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios e os termos que eles são independentes da oração. Então, os termos essenciais, aqueles que são indispensáveis, ou seja, não podem faltar. Nós temos dois termos essenciais, que são o sujeito e o predicado, tá certo? Temos também os termos integrantes. Os termos integrantes, eles são importantes, mas se você retirá-los da frase, o sentido continua o mesmo. Eles vão estar lá para complementar, mas se você retirá-los, não vai fazer tanto problema. Os acessórios, eles podem ser retirados em qualquer momento e não vai ter alteração de sentido nenhuma na frase, tá? Vamos lá para os essenciais, que é o nosso objeto de estudos, que são os termos sujeito e predicado. Aqui nós temos um anúncio. Muda a comida, muda a água, muda o idioma, só não muda o número do seu telefone. E através disso nós vamos iniciar o nosso estudo de sujeito, tá? Temos aqui as frases, né, do anúncio separada. Muda a comida, muda a água, muda o idioma, só não muda o número do seu telefone. Então, o sujeito, ser sobre o qual se declara algo. Predicado, aquilo que se declara sobre esse ser. Então, o sujeito, ele pode praticar ou sofrer alguma ação. Então, quando eu tenho a comida, muda, a água muda, o idioma muda, o número do seu telefone não muda, tá certo? O sujeito, pessoal, ele pode aparecer no começo, no meio ou no fim da oração. Por que eu tô falando isso? Porque alguns pensam que o sujeito ele sempre tem que estar lá no início. Aí se vier no meio, acaba que você vai cometer um erro. Por exemplo, atentamente os alunos estudam. O sujeito da frase não é atentamente. O sujeito é os alunos. Os alunos estão no meio. Está no meio de atentamente e estudam, ok? Então, sempre prestem atenção para tentar entender qual é o sujeito de cada frase. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma frase que traz o sujeito em cada momento. Uma frase que traz o sujeito no começo, uma frase que traz o sujeito no meio e uma frase que traz o sujeito no final. Os professores sentem-se sobrecarregados e desvalorizados. Professores, está bem no início da frase, não é isso? Na escola, o material didático é precário, o material didático no meio da frase. Nas escolas acontecem muitos problemas, sujeito no final da frase, tá bom? Aqui a gente tem uma tirinha. Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração. Que fofoqueiro! Como assim, gente? O verbo entrega o sujeito da oração. Sempre que você quiser saber o sujeito da frase, você pergunta ao verbo. Por exemplo, os meninos brincam no parque. Quem brinca no parque? Os meninos. O garoto joga bola com os colegas. Quem joga bola com os colegas? O garoto. Então, sempre que você perguntar ao verbo, você vai saber quem é o sujeito da frase, tá bom? Só voltar aqui para um ponto que eu acabei esquecendo de falar. Gente, quando o sujeito ele está no início da frase, nós dizemos que o sujeito está na ordem direta. Quando o sujeito está no meio ou no final da frase, nós dizemos que está na ordem inversa, tá bom? Só para ficar claro, deixar clara essa observação.
Então, aqui eu coloquei um passo a passo para que nós possamos identificar quem é o sujeito da frase. Então, primeiro, descubra o verbo em que pessoa ele está. Acha o verbo da frase, primeira coisa. Segunda coisa, segundo passo, coloque a frase na ordem direta. Como assim? Quando o sujeito está lá no início, fica muito fácil de achar, mas quando o sujeito está no meio ou no final, você já fica com um pouco de dúvida. Então, por exemplo, eu tenho uma frase. Aconteceu um acidente na esquina. Aí é uma frase na ordem inversa, o sujeito não está no início. Aí você está com dúvida, você sabe se é um acidente, você sabe se o sujeito é na esquina. Então, o que é que nós podemos fazer? Bota a frase na ordem direta. Um acidente aconteceu na esquina, já fica mais fácil. Quem é um sujeito aí? Um acidente. Achou o sujeito, o predicado é o restante da oração. Então, resumindo, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Sujeito é o termo de que se declara alguma coisa. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Não há oração sem predicado. Todavia, existem orações sem sujeito, estruturadas só de predicado, como choveu muito esta semana. Gente, essas orações sem sujeito nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Por isso que eu não vou explicar muito aqui, porque senão vai ser muitas informações para vocês. Essa é a nossa primeira aula, tá bom? Bora lá. Muitos teoristas consideram o sujeito um elemento essencial à oração. Acham que o predicado é sempre inelutavelmente atribuído a um ser, ou grupo de seres, o que é o seu sujeito. A doutrina contrária. Hoje é dominante a possibilidade da ausência do sujeito. Ou seja, pode ter frases com ausência de sujeito, frases que sejam só predicado, mas não podem ter frases sem predicado. Ó, entenderam? Quando eu tenho aqui, ó, o pai está preocupado e insatisfeito. Sujeito da oração, o pai. Como é que eu faço para achar quem está preocupado e insatisfeito? O verbo vai te responder, o pai. Núcleo do sujeito, pai. Tipo de sujeito simples. Bora lá, com calma. Gente, o sujeito sempre ele vai ter um núcleo. O que é esse núcleo? É a palavra mais importante que vai estar nesse sujeito, tá bom? Geralmente, esse núcleo vai ser um substantivo, tá certo? Como assim, Amanda? Eu sei que o sujeito da oração é o pai. E o núcleo? Como é que eu vou saber quem é o núcleo? Se o núcleo é o ou se o núcleo é pai? O que foi que eu falei anteriormente? Geralmente, o núcleo vai ser substantivo. Então, o é artigo, o pai é substantivo. Então, o pai vai ser o núcleo. O pai é a palavra mais importante que está no sujeito. E o tipo simples. Como assim simples? Gente, o sujeito, ele só tem duas classificações. Ou o sujeito é determinado, ou o sujeito é indeterminado. Dentro da classificação determinado, nós temos subclassificações, que é sujeito simples, sujeito composto e sujeito desinencial. Essas classificações, você vai aplicá-las de acordo com a quantidade de núcleos, tá certo? Então, sempre saber quem é o núcleo é muito importante, porque é através do núcleo que você vai classificar o sujeito. Então, nunca você pode dizer logo sujeito simples, você tem que falar como sujeito determinado simples. Nunca pode dizer logo sujeito composto, tem que falar como sujeito determinado composto. Sempre tem que ter a primeira classificação. Então, quando nós temos aqui sujeito simples, é aquele que possui só um núcleo. O pai. Pai é o núcleo, só tem um. Então, por isso, esse sujeito é simples. Aqui, quando eu tenho o prêmio, ganhei o prêmio mais alto. Então, ó, ganhei o prêmio mais alto. O sujeito da oração aí é eu. Núcleo do sujeito eu, tipo de sujeito desinencial. Amanda, como é que o sujeito é eu se ele não está presente? Gente, o que é sujeito desinencial? Sujeito desinencial é aquele que ele não vai aparecer na frase, mas através do verbo, da desinência do verbo. Lembram que é desinência? As letrinhas finais, ó, ganhei. Essas letrinhas aqui, ei,
indica que só o eu pode conjugar esse verbo. Então, eu ganhei. Não está presente, mas através do verbo dá para você saber quem é, tá bom? Então, ganhei o prêmio mais alto. Quem ganhou? Eu, tá certo? Então, sempre o sujeito desinicial, ele não vai aparecer na frase, mas através do verbo vai dar para você saber, tá bom? Se fosse assim, ganhamos o prêmio mais alto. Ganhamos quem? Nós ganhamos. Ele não tá na frase, mas dá para você saber quem é através do verbo. Gente, tem uma observação para esse tipo de sujeito. Qual é a observação? Ele tem outros nomes. Qual é o outro nome que ele tem? Ele pode ser também oculto, elíptico, tá certo? Oculto, elíptico e desinicial. Tem esses 3 nomes para a gente se referir a esse sujeito, tá bom? Aqui nós temos os sem tempo, os sem secretária e os sem boy. Já tem onde abrir uma conta. Aqui, gente, nós temos a frase os sem tempo, os sem secretária, os sem boy. O núcleo, sem tempo, sem secretária, sem boy. Como eu tenho mais de um núcleo, 2 ou mais núcleos, a classificação desse sujeito é composto, tá certo? Então, sempre o sujeito composto, ele vai ter mais de um núcleo. Por exemplo, o aluno e a aluna, o menino e a menina, tá certo? Então, sempre quando tiver 2 núcleos, vai ser sujeito composto. Então, aqui, mais claramente, né? Sujeito composto apresenta mais de um núcleo, diretamente relacionado ao verbo. Você e alguém sabiam de tudo. Quem é o sujeito? Você e alguém. Quem é o núcleo? Você e a palavra alguém. 2 núcleos, sujeito composto. O silêncio da noite, os murmúrios da correnteza contrastavam. Eu tenho aí, o silêncio da noite e os murmúrios da correnteza contrastavam. Silêncio e murmúrio, 2 núcleos, então é sujeito composto. Sempre que você vê, gente, essa conjunção, já fique atento, porque sempre vai ser sujeito composto, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a nossa aula de hoje sobre sujeito. Só para recapitular, o sujeito, ele pode ser determinado ou indeterminado. O determinado, ele tem 3 classificações, simples, composto e elíptico. Que também pode ser desinicial ou oculto. E o simples, com a característica dele, sempre apresenta o núcleo, composto 2 ou mais núcleos, e o elíptico, ou desinicial, não vai estar na frase, mas através do verbo dá pra gente saber quem é, tá certo? Então, por hoje, é isso.